Boa tarde, estamos começando mais um programa Elas, uma alegria poder estar com você hoje novamente e nós estaremos conversando hoje à tarde sobre um tema que tem a ver com todo mundo que está ligado na internet. Além do mais, a internet hoje ela faz parte da vida cotidiana das pessoas. Ela tem encurtado as distâncias, tem feito com que haja relacionamentos mais próximos e é quase impossível a gente pensar como a gente vivia antes sem a internet. Às vezes eu fico pensando como eu consegui fazer faculdade, pós-graduação, sem consultar o Google, não é verdade? Mas hoje a gente vai estar trabalhando a questão dos relacionamentos versus internet. E para isso nós estamos com convidados ilustres hoje no nosso programa, vieram diretamente da Europa, estão conosco. Eu estou recebendo aqui no Elas com muita alegria, com muito prazer, o Alain Filliol, ele é lá da Suíça, na verdade é brasileiro, mas mora, é naturalizado já suíço, e a sua esposa, a Nara Henrique Filliol. Então é uma alegria recebê-los aqui, eu me sinto muito honrada com a presença de vocês, espero que vocês se sintam bem à vontade aqui conosco e que a gente possa estar conversando, compartilhando, né? E entendendo um pouquinho dessa questão da internet, da informática, dos relacionamentos. Então seja bem-vinda, Nara, seja bem-vinda, Alain. Obrigada pelo convite. Ok, como eu estava conversando com eles antes, a gente estava no camarim, trocando algumas figurinhas já sobre esse programa, e eu estava dizendo como que muitas vezes os nossos pensamentos, a Bíblia diz que não são os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos. E Deus também usa a internet, né, para o propósito que Ele quer. Então, assim, eu queria dar essa oportunidade para vocês compartilharem um pouquinho, até porque a história de vocês é interessante, vocês se conheceram através da internet. Isso. Então, como é que vocês veem, mais do que ninguém, a ferramenta da internet hoje como meio de aproximação das pessoas? A internet na nossa história foi fundamental, né? Porque através dela a gente se conheceu e deu início ao namoro e veio então o casamento, né? E foi muito bom porque apesar da distância que existe, por exemplo, o Alain veio da Suíça e eu estava aqui no Brasil, a internet veio justamente para aproximar e acabar com essa barreira de tempo e de distância também. E como é que surge essa ideia de vir aqui com uma brasileira, Alain? Você que é brasileiro, mas já está fora há muito tempo. A minha esposa fala que eu sou nascido no Brasil mesmo e eu me criei no México e na Suíça e não conheço o Brasil e pela internet a distância do Brasil para a Suíça foi mesmo uma distância de um clique de um mouse. Interessante, Muito não é? Interessante, sim. E você já estava lá na Suíça há quanto tempo? Eu estava servindo o exército suíço quando eu conheci a Nara e eu fui morar à Suíça quando eu tinha 8 anos, até 12 anos. Dos 12 até os 16, a minha família voltou para o México. E a partir dos 16, eu fui morar sozinho para a Suíça. E lá, então, em total, eu tenho uns 13 anos que estou morando na Suíça. Que você mora na Suíça. Sim. Mas como é que vocês se comunicavam na internet? Você já falava português? Como é que funcionava esse processo? Bom, eu falava um portanhol. Eu me criei no México, lá eu morei 12 anos. Português não era minha parte forte. Não era a língua materna. Não. Assim, não era a língua que ele se sentia melhor de se comunicar. E foi justamente aí que ele se inscreveu para praticar o português e eu me inscrevi para praticar o inglês. E recebi um e-mail dele querendo comunicar em português. E aí a gente começou... Isso no site de relacionamento? Isso. Um site cristão, né? E nós começamos a conversar, trocar e-mails, e a partir daí o português dele foi melhorando, e uma amizade muito boa também, usando a internet de uma forma saudável, né? Para crescer em relacionamento e se conhecer, e conhecer também outras culturas através da amizade. Isso. É muito interessante a gente, porque assim, na minha época, por exemplo, quando a gente queria conhecer, aumentar o nosso ciclo de amizade, os ambientes que a gente procurava. A gente ia à igreja, a gente ia ao cinema, às festas com os amigos, né? Então isso
parece meio mágico saber que você está aqui e do outro lado tem uma pessoa que você não conhece, não sabe nada dela e passa a conhecer, como você falou, a distância se curtou com um clique de um mouse. Isso parece uma coisa meio fantástica. Mas vocês que viveram a experiência, o que isso realmente fez na vida de vocês, a importância disso e como é que vocês que hoje vivem lá na Suíça, né, e continuam com relacionamentos aqui, com parentes aqui, inclusive estão de férias agora aqui no Brasil, o que é que significa ter esse acesso de internet? Né? Porque a ideia que a gente tinha é que alguém ia para outro país, só ia se ver uma vez por ano, no máximo falar por telefone, mas acontece que hoje não é mais assim. Graças a Deus a internet encurta muito a saudade, né? Porque eu me mudei para a Suíça, já faz 4 anos, desde que a gente casou, e eu uso a internet para manter contato com a minha família, com os amigos, não só por telefone, não só por áudio, mas também por vídeo. Isso é fundamental para diminuir um pouco a saudade, já que nem todo ano a gente pode vir ao Brasil de férias. E também a família dele, porque nossa família é espalhada ao redor do globo, eu falo assim para ele, né? Isso. Ele tem os pais dele no México, tem família também aqui no Brasil, então a internet ela veio justamente para proporcionar essa aproximação, né? Para não perder aquele vínculo familiar. Eu acho muito interessante ver também que a internet ajuda você a estar presente em várias fases, etapas da vida dos seus amados, seja nascimento de bebê, quando a criança começa a caminhar, os primeiros passos, quando começa a falar, você pode fazer um vídeo, colocar no YouTube, mandar o link para as suas famílias e eu tenho visto na nossa vida como a internet tem ajudado a estar presente na família e mesmo muito distante. Isso você está falando é muito interessante. Eu estive acompanhando um livro que eu achei muito interessante, eu queria até mostrar para quem não está nos assistindo. É uma pesquisa, são 2 pesquisadores do Rio Grande do Sul e são relações amorosas e a internet. É uma coleção que trabalha agora.com, então tudo relacionado à informática. E ele traz um dado interessante aqui, dizendo que os brasileiros estão na frente em muitos rankings. E nessa pesquisa ele mostra o seguinte, que a maior média de amigos online, ou seja, com 66,4 amigos, é que em cada 10 brasileiros, a internet, em cada 8, aliás, cada 10 brasileiros dizem que a internet melhorou o seu relacionamento com os amigos. E também o movimento mostra que a internet está tão presente na vida do brasileiro que 25% dos adultos brasileiros já se apaixonaram pela web. Também essa média ela está acima da mundial. A média mundial de relacionamentos pela internet é de 14%, mas o Brasil ganha com 25%, mostrando que o brasileiro realmente tem encontrado espaço, né, para trabalhar, discutir, usar. Mas como é lá na Europa, né, lá na Suíça, como que, independente dos relacionamentos, como é que a internet participa da vida de vocês? Muito. Diária. Quase tudo. A internet participa diariamente das nossas vidas, seja... Eu acho que eu posso dizer que se tem um dia que falta internet em casa, falta uma coisa. Falta uma coisa, a gente não consegue... A gente consegue viver, né? Mas a gente está já acostumado com a internet, já faz parte da gente, já faz parte da nossa vida de uma forma saudável. Uhum. Seja para comunicar-se com as famílias, comunicar-se com pessoas, marcar encontros com amigos da igreja, ir para o cinema. Mas também para fazer serviços básicos do dia a dia, como até a simples compra de supermercado, farmácia, você pode fazer. Tudo pela internet. Pagamentos pela internet. Hoje em dia, até além, você pode ficar em casa e não precisa sair para fazer compras, não precisa sair para trabalhar, não precisa sair para fazer pagamentos bancários. Hoje em dia a internet oferece esse luxo de você até ficar em casa e poder realmente usar a internet para resolver muitos trabalhos da sua vida. Agora, isso, a geração mais jovem, não é? Ela lida com muita facilidade.
As pessoas mais velhas, mais antigas, elas não têm essa facilidade de compreender, né, o quanto que a internet hoje faz parte da rotina das pessoas. Então, a ideia que pelo menos me passa pela cabeça, quando eu vejo algumas pessoas mais velhas, eu me considero na era da informática, tá, gente? Mas as pessoas mais velhas, eu noto que elas olham pra gente como se a gente tivesse escravizada à internet, não é? Dependente totalmente. Mas a gente hoje consegue produzir muito mais com a ferramenta da internet, com o advento da internet. Mas você falou uma palavra que eu acho que ela é chave, quando você disse assim, de uma forma saudável, né? E vocês que viveram esse momento de se conhecer, de estar distante, questão familiar, de se ajustar no relacionamento, né? Eu acho que isso é uma coisa que quem está teclando hoje tem que ter muito cuidado, porque não é só começar a teclar, porque tem muito da questão da privacidade que vai ser aberta para o mundo. Então, assim, eu queria que no próximo bloco a gente trabalhasse um pouquinho. Eu acho que a experiência de vocês é rica para gente que está entrando nesse mundo também de encurtar distâncias, vocês que estão fora, que talvez usem muito mais. Então, assim, a gente vai para o intervalo rapidinho. Você que está aí em casa, que já está ligado na internet, que usa como ferramenta, mas que quer aprender um pouquinho mais também, então fique aí, ligadinho no Elas, a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes.